Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Irmãos, nós estivemos, acho que nas últimas 7 semanas, trabalhando toda segunda-feira sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9 até o versículo de número 13. São 7 petições em que nós pensamos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira petição. Venha o teu reino. A segunda petição. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Terceira petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quarta petição. Perdoa as nossas dívidas. Quinta petição, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Sexta petição. Mas livra-nos do mal. Sétima petição. E essa oração sacerdotal, ela encerra o finalzinho do versículo 13, o que a gente poderia chamar de uma parte C do versículo 13. A parte A é: e não nos deixe cair em tentação. Parte B, mas livra-nos do mal. Mas existe uma parte C nesse versículo, que é uma doxologia, é um hino de louvor. Por que Jesus faz isso? Porque quando nós estamos orando, toda oração tem que ter alguns elementos. Um dos elementos da oração é a questão da petição. A gente pedir realmente coisas a Deus. Colocarmos diante do Senhor aquilo que a gente deseja. Colocar diante de Deus aquilo que a gente quer. Aquilo que o nosso coração almeja. Obviamente que temos que tentar fazer os nossos pedidos sempre em conformidade com o que a palavra de Deus apresenta como a vontade dele. Então a oração tem que ter petição. Outra coisa que uma oração tem que ter é contrição. Toda vez que nós oramos, nós devemos reconhecer a nossa pecaminosidade e pedir perdão pelos nossos pecados. Isso acontece no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos, e todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós estamos sendo idólatras ao retirar o Senhor do trono dele para nos colocar neste trono. O pecado é uma afronta à santidade de Deus e deve ser sim confessado em nossas orações. Então a oração tem que ter petição, a oração tem que ter confissão de pecados, a oração tem que ter intercessão. Quando oramos, nós devemos sim interceder uns pelos outros, e como vocês olham aqui, toda a oração do Pai Nosso, ela está nesta pessoa, a terceira pessoa. Não nos deixe, nos livre, o pão nosso, ou seja, estamos sempre intercedendo pelos outros. Então a oração tem que ter confissão de pecados, tem que ter petição e tem que ter intercessão. Eu acredito que todo culto de igreja deveria ter momentos de oração para que fossem feitas orações de cada tipo dessa. Aquele momento em que um irmão levantaria a voz em súplica, outro levantaria a voz em confissão de pecados, outro faria uma oração intercessória pela comunidade. Eu acredito que isso é extremamente necessário para que tenhamos uma oração cada vez mais parecida com esse modelo que o Senhor Jesus deixa. Mas além da petição ou súplica, além da confissão de pecados, além da intercessão, toda oração ela tem que ser regada por uma atitude de adoração. E é isso que acontece no nosso texto de hoje. O versículo 13, a parte C, existe uma doxologia, um canto de louvor, um canto de exaltação, um canto de reconhecimento de majestade do nosso Deus. E assim diz o texto: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus ensina: intercedam uns pelos outros, peçam as coisas que o Pai tem interesse sim
em conceder para vocês. Confessem os seus pecados, porque vocês pecam o tempo todo. Mas, depois de tudo isso feito, não esqueça em nenhum momento na oração de reconhecer a grandeza do Deus para qual você está orando. Pois teu é o reino. Nós fazemos parte desse reino de Deus, desse governo dele sobre toda a criação. Deus não perdeu o controle da história em nenhum momento. O nosso Deus, ele controla tudo o que acontece. Muitas vezes nós olhamos ao redor e achamos que a situação está calamitosa, que a situação está preocupante, que a situação está desesperadora. Mas o nosso Deus em nenhum momento perdeu o controle da história. E ele estabelece na história o seu reino. Ele tem o controle sobre todas as coisas, mas ele tem o seu reino bem específico, o reino de Deus, composta pela sua igreja, por aqueles que são seus servos, os seus súditos, aqueles que estão sob as diretrizes que emanam do trono do nosso glorioso Rei. Pois teu é o reino. Nós reconhecemos a majestade de Deus, o poder. Quando pedimos para que Ele nos perdoe, estamos confiando que Ele tem poder para perdoar. Quando pedimos que Ele nos sustente, estamos confiando que Ele tem poder para nos sustentar. Quando pedimos que Ele faça a vontade dEle, nós estamos confiando que Ele tem poder para fazer aquilo que é bom para cada um de nós. Quando pedimos para que Ele nos livre do mal, é porque nós sabemos que Ele tem poder para nos sustentar de forma poderosa. Nós temos um Deus que é poderoso, irmãos, incomparável. A Ele pertence esse reino no qual estamos inseridos, e a Ele pertence o poder para fazer com que todas as coisas funcionem como elas têm que funcionar, conduzindo a história para o ápice, que é a volta de Cristo Jesus para resgatar a sua igreja. O nosso Deus é um Deus de poder. Ele rege. Ele é soberano, Ele cuida do universo, mas Ele também cuida da tua vida. Ele cuida da minha vida. Teu é o reino, mas teu também é o poder. Esse poder que também se apresenta a mim e a você através da habitação do Espírito Santo, que nos capacita a vencer o pecado, que nos capacita a viver uma vida para a glória do Senhor. Esse poder não é meu, esse poder não é seu, esse poder é do Senhor. O reino é dele e pela graça estamos no reino. O poder é dele e pela graça esse poder é colocado na minha vida e na sua vida. Pois teu é o reino, o poder e por fim, e a glória. Irmãos, Deus é digno da adoração das suas criaturas. Ele é glorioso, Ele é exaltado, Ele é superior, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é digno. A Ele pertence toda a glória. Que nós possamos ter corações humildes, para que ao fazermos coisas, ao agirmos de certas formas, ao construirmos algo para a igreja, para a comunidade local, para as nossas vidas, nós consigamos entender que a glória não recai sobre nós, mas recai sobre Ele. A Ele pertence a glória. Ele tem de ser honrado. Pois teu é o reino, Senhor, o seu reino, no qual estamos pela graça. Pois teu é o poder, Senhor, esse poder para reger todas as coisas, e o poder que habita em nós pelo Espírito. E tu é a glória, Senhor, a glória que nós damos a Ti através do nosso viver, e a glória que toda a criação erige e direciona a Ti, porque o Senhor é digno de toda a glória. E não é apenas hoje ou amanhã. Do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória para sempre. Todas as coisas passarão. Jesus voltará, novos céus e nova terra, Jerusalém eterna, vida eterna com Deus. Mas a Ele continuará pertencendo o reino, o poder e a glória. E antes da criação do mundo, a Ele pertencia o reino, o poder e a glória, para sempre, para trás e para frente. E o Senhor Jesus nos ensina a encerrar a oração.
Amém. Assim seja. Senhor, que o seu nome seja santificado, que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita no céu e na terra, que o nosso pão seja dado, o perdão das nossas dívidas seja dado como nós perdoamos. Senhor, não nos deixa cair em tentação, nos livra do mal, porque a ti pertence o reino, a ti pertence o poder, a ti pertence a glória para sempre. E que todas essas coisas assim sejam. Amém. Oração fantástica. Encerramos essa série de devocionais no Pai Nosso. Espero que você tenha sido edificado. E para encerrar mais uma vez, te convido a fechar os olhos e vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por essas 8 segunda-feiras, onde nós podemos meditar na oração do Pai Nosso. E podemos ver elementos essenciais de uma oração, que é a petição, a súplica, a intercessão, a confissão de pecados. E hoje vimos a glorificação, a exaltação do teu santo nome. Uma oração de louvor. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Pai. Nos ajude a orarmos como a tua palavra pede. Nesse ano de 2021 que se inicia, que nós possamos sim viver vidas de oração, e que as nossas orações sejam cada vez mais bíblicas, e que através do teu poder, agindo na oração e na palavra, sejamos transformados para o louvor, a honra e a glória do teu nome, e tão somente, ó Pai, do teu nome. Te agradecemos por tudo quanto tens feito, e essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, e até o nosso próximo encontro aqui no programa Boa Noite com Jesus, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.